Olá pessoal, tudo bem? Hoje falaremos sobre a circunferência. Uma circunferência com centro O de coordenadas AB, ou seja, a coordenada x desse ponto O é o A, é a coordenada y, o B, e raio R é o conjunto de todos os pontos P de coordenadas x, y do plano equidistantes de O. Ou seja, o conjunto de todos os pontos do plano que tem essa distância de medida R do centro O forma, ou seja, esse conjunto de pontos é chamado de circunferência. Isso indica que qualquer ponto que eu tomar em cima dessa linha aqui, dessa figura que está aqui em lilás, qualquer ponto desse, a distância de O até ele tem essa medida R. Aqui, essa expressão que aparece aqui, ela é aquela expressão de distância entre dois pontos. Então, como funciona? A distância de O até P é dado pela raiz quadrada do somatório de x, a diferença entre os x. Então, o x de P está aqui, x, menos o x de O, está aqui o A, ao quadrado, mais a diferença entre os y de P e de O, também ao quadrado. E está afirmando que essa distância de O até P é um número, nesse caso, de medida R, o número R. E agora vamos falar um pouquinho sobre equações de circunferência, que serão duas. A primeira delas é a equação reduzida, que ela é obtida dessa fórmula aqui de distância entre dois pontos, cuja medida é R. Eu pego essa equação e elevo os dois membros ao quadrado. Com isso, no primeiro membro vai eliminar a raiz quadrada e no segundo membro o R fica ao quadrado. Daí eu chego nessa expressão. X menos A ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. E essa aqui ela é a expressão que indica para mim a equação da circunferência, cujo centro é o O de coordenadas AB e cujo raio mede R. Então, veja que na equação aqui, o R aparece ao quadrado. Vou mostrar no GeoGebra que vai facilitar um pouquinho a visualização. Então, essa aqui eu construí da seguinte maneira. Eu criei esse ponto C de coordenadas A e B, onde eu posso controlar essas coordenadas A e B. Então, vou começar aqui com 0, 0. E o R aqui eu também consigo controlar. Vai de 0 a 5. Construí assim para ficar mais fácil de visualizar. Veja aqui no meu lado esquerdo aparece a equação da circunferência. Inicialmente, como eu coloquei o centro em 0, 0, essa expressão que deveria ser x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado apareceu apenas x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui no segundo membro está 25. Esse 25 veio do raio ao quadrado. Como eu coloquei o raio aqui para ser 5, o 5 ao quadrado dá 25. Mas eu alterando aqui os valores de A e de B, vou colocar, por exemplo, o A sendo 2 e o B menos 1. Novamente, olhando aqui a equação da circunferência, nós temos aqui x menos 2. Então, veja que o x, a coordenada A de C aqui, ela é positiva, ela é o 2 positivo. E na equação aparece o x menos 2. Já a coordenada y de C, que é o B, vale menos 1 aqui, aparece aqui na equação y mais 1. Por que isso? Porque a equação é dada por x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Como o b é negativo, menos 1, aí menos vezes menos dá mais, por isso aparece esse mais 1. E veja aqui de novo, esse 25 é dado pelo r ao quadrado. Alterando o valor de r, por exemplo, para 2, 2 ao quadrado, 4. Daí eu consigo variar esses a e esses b, o a e o b aqui,
alterando a equação. Então, fica fácil de visualizar aqui com o GeoGebra. Certo? A equação geral da circunferência ela é obtida a partir da equação reduzida. Para isso, o que a gente vai fazer é desenvolver essas potências. Então, inicialmente, eu vou resolver o x menos a ao quadrado. Para isso, eu vou utilizar aquela expressãozinha lá do trinômio quadrado perfeito. Na verdade, aqui eu vou ter o quadrado da diferença de dois termos, que é dado pelo quadrado do primeiro termo, menos, por conta desse menos aqui, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E vou fazer o mesmo para a segunda expressão aqui. Agora com y menos b ao quadrado. Então, fica y ao quadrado menos 2yb mais b ao quadrado. Para escrever essa equação geral, eu vou colocá-la igual a zero. Então, o que eu vou fazer com o r ao quadrado é utilizar a operação inversa nele. Como ele é positivo, então aqui no primeiro membro, menos r ao quadrado igual a zero. Agora eu vou agrupar os termos de acordo com o seu grau, baseado aí em x e em y. Então, começando com os de segundo grau, eu vou ter o x ao quadrado mais o y ao quadrado. Agora, os de primeiro grau. Só para facilitar a escrita, a visualização, ao invés de escrever 2xa, eu vou escrever 2ax, mas não altera em nada aí na questão dos cálculos. Então, agora os de primeiro grau, menos 2. Opa, volta aqui. Menos 2ax, menos 2by. E agora os termos independentes, né, que não tem x nem y. Então, mais a ao quadrado, mais b ao quadrado, menos r ao quadrado, igual a zero. Observe bem que esses termos aqui, essa expressão, a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, ela é completamente numérica, não tem variável nela. Quando a gente escreve uma equação de circunferência, a gente já conhece os valores de a e b, que são as coordenadas do centro, e já conhece o valor numérico do r, que é o raio da circunferência. Então, essa expressão toda aqui, ela vai vir na forma de um único número. Bom, quando a gente tem a equação geral da circunferência, a gente não consegue identificar logo de cara as coordenadas do centro e a medida do raio. Então, para a gente obter essas informações a partir da equação geral, a gente vai ter dois métodos. Por que apenas da geral? A reduzida, ela já mostra para mim as coordenadas de A, os valores numéricos de A, B e R. Mas a geral não fica tão óbvio assim. A gente vai ver um exemplo para isso. Então, para obter esses valores do centro O, que é dado pelas coordenadas AB, e o raio R, o que a gente vai fazer é escolher um dos dois métodos. O primeiro deles é chamado método de completar os quadrados. O que eu vou fazer é completar quadrados baseado no trinômio quadrado perfeito para conseguir obter essas expressões que são lá da equação reduzida. Então, vamos ver um exemplo aqui. Vejamos como o método de completar quadrados funciona com a equação da circunferência dada por x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 4y menos 4 igual a zero. Então, o que eu vou fazer aqui são três passos. Primeiro, eu vou agrupar os termos x, y. Depois, escrever aquelas potências x menos a ao quadrado e o y menos b ao quadrado. E, por fim, buscar os valores pedidos, que são a, b e r. Então, vamos começar agrupando. O que eu vou fazer com essa equação é só juntar mesmo. X ao quadrado menos 2x mais y ao quadrado mais 4y. E aqui eu vou separar esse termo independente menos 4 para o segundo membro com operação inversa. Então, igual a 4 positivo. Agrupei os x, agrupei os y e deixei aqui separado o termo independente. Agora eu vou escrever as potências baseado no trinômio quadrado perfeito. Então, eu vou fazer aqui o seguinte. Primeiro, um trinômio quadrado perfeito ele é dado da seguinte maneira.
pode ser dessa maneira, que é o quadrado da soma de dois termos, ou pode ser baseado nessa maneira aqui, o quadrado da diferença de dois termos. Observe que o que vai mudar é apenas esse sinal do 2AB. Ele que vai indicar para mim se é mais ou menos na expressão entre parênteses. Isso aqui quer dizer para mim que eu tenho aqui o x ao quadrado representando esse a ao quadrado, o menos 2x está representando o menos 2ab, então como tem um menos, eu já vou buscar aqui na expressão de baixo. Então, eu tenho o x ao quadrado e tenho o menos 2ab. Falta para mim o b ao quadrado. Então, eu tenho aqui x ao quadrado menos 2x mais um termo aqui que até então é desconhecido. E é isso que consiste em completar quadrados. Para o y é a mesma coisa. Eu tenho aqui o y ao quadrado mais 4y e falta um termo ali, igual a 4 por enquanto. Esse termo que falta aqui, ele é referente a esse b quadrado do trinômio quadrado perfeito. Para obter esse, a partir dos outros dois, o que eu faço é o seguinte. Vou no termo de primeiro grau, que é o 2x e o 4y, respectivamente. Vou dividir o coeficiente, no caso, menos 2 no primeiro, 4 no segundo. Vou dividir esse número por 2 e depois elevá-lo ao quadrado. Então, vamos fazer aqui. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Depois, eu pego esse número e elevo ao quadrado. Menos 1 ao quadrado dá 1. Então, aqui eu vou somar 1. Mas, como eu estou somando esse 1 no primeiro membro, eu também somo esse 1 no segundo membro. Agora, eu vou para a parte dos y's. Eu tenho aqui no termo de primeiro grau, no 4y, o coeficiente dele é 4. Então, o que eu vou fazer com esse 4? Eu vou dividir por 2, dá 2, e vou elevar ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Daí, esse 4 que eu acrescentei aqui no primeiro membro, eu acrescento aqui no segundo membro. E agora, eu já tenho trinômios quadrados perfeitos, onde eu posso escrever as potências. Escrever as potências é voltar aqui desse segundo membro para o primeiro membro. Observando o primeiro trinômio quadrado perfeito que eu tenho, que é o x ao quadrado menos 2x mais 1, eu vou utilizar a raiz quadrada do x ao quadrado, que é x, o sinal do termo não quadrado, que é o menos 2x, então menos, e a raiz quadrada do outro termo quadrado, que é esse 1 que eu acrescentei ali. A raiz quadrada de 1 é 1. Então, fica essa expressão entre parênteses ao quadrado. Pronto, já escrevi a primeira potência. Vou repetir o processo para a parte dos y's. Então, mais, parênteses. Eu já estou vendo que o 4y é positivo, então aqui será 1 mais. A raiz quadrada de y ao quadrado é y. A raiz quadrada de 4 é 2. Essa expressão fica ao quadrado. Igual a... Daí vem a última parte. 4 mais 1 mais 4, 9. Com isso, eu escrevi a equação reduzida da circunferência. E consigo, a partir daí, obter os valores pedidos, que são o a, lembrando que é x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, igual r ao quadrado. Então, eu tenho que o a vale 1, o b vale menos 2, e o r, aqui o 9 é r ao quadrado. O r vale a raiz quadrada de 9, que é 3. Aí poderiam questionar, mas não ficaria mais ou menos raiz de 9? Não, porque o raio é uma medida de um segmento. E medidas, nesse caso, são sempre positivas. Então, eu tenho que as coordenadas do centro são 1 e menos 2, e o raio mede 3. Esse foi o método de completar quadrados.
Caso os coeficientes de x ao quadrado e y ao quadrado sejam diferentes de 1, por exemplo, aqui nós temos o 1, x ao quadrado, e o 1, y ao quadrado. Se porventura fosse outro número, sei lá, 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado, o que a gente faria seria dividir toda a equação nesse exemplo que eu falei, por 3, para tornar esses coeficientes 1. E se, porventura, ao invés de dois números iguais, a gente tivesse aqui diferentes, um 4 e um 5, aí essa equação ela não estaria representando uma circunferência. Então, para representar a circunferência, ela tem que ter essa cara aqui, de 1 aqui e 1 aqui. Se forem outros números, divide a equação pelo número correspondente para se tornar 1 e 1. Agora aqui, a gente vai ver outro método para obter os valores de A, B e R, que é o método da comparação. O método da comparação consiste em comparar a equação dada, a equação que eu quero obter, esse A, B e R, com a equação geral da circunferência. Eu confesso que esse método é menos utilizado que o anterior, pois exige memorizar essa expressão e poderia errar algum sinal, então fica mais prático utilizar a parte de completar quadrados. Mas vamos ver aqui um exemplo. Voltando àquela mesma equação, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 4y menos 4 igual a 0. E vamos fazê-la pelo método da comparação, ou seja, obter as medidas de A, B e R a partir do método da comparação. O que eu vou fazer é comparar essa expressão aqui, está escrita aqui já, com a equação geral da circunferência, lembrando que isso dá 0. Vamos buscar informações para tentar descobrir os valores de A, B e R. Opa, aqui eu errei, viu, pessoal? Aqui é B, ó, BY. A gente tem que, com o primeiro termo, x ao quadrado igual a x ao quadrado, não dá para tirar nenhuma informação. Y ao quadrado igual a y ao quadrado também não tira nenhuma informação. Mas a partir do terceiro termo, dos terceiros termos, a gente consegue algumas informações. Então, vou colocar a igualdade menos 2x igual a menos 2ax. Vamos descobrir o valor de A partir dessa igualdade. Apesar de ser meio óbvio, a gente tem o seguinte: A igual a menos 2x dividido por menos 2x, que dá 1. Agora, comparando os quartos termos de cada uma, a gente tem que 4y igual a menos 2by. Logo de cara eu posso cancelar esse y, então tem menos 2b igual a 4, ou b igual a menos 4 sobre 2, que dá menos 2. Então, até então, eu já sei as coordenadas do A e do B, ou melhor, as coordenadas do ponto O, que fica 1 no x e menos 2 no y. Falta só obter o R. Para obter o R, o que eu vou utilizar é a comparação agora do quinto termo de cada uma, ou seja, menos 4 igual a essa expressão entre parênteses, a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Porém, eu já sei os valores numéricos de a e de b. Então, ficaria o seguinte, já vou usar a operação inversa no menos r ao quadrado. R ao quadrado no primeiro membro igual a o a ao quadrado, a vale 1, então fica 1 ao quadrado, mais b ao quadrado, então mais menos 2 ao quadrado. E esse menos 4, usando a operação inversa também, mais 4 no segundo membro. Daí, r ao quadrado vale 1 mais 4, que dá 9. Logo, o r vale raiz de 9, 3. Então, obtemos aí as coordenadas de O e o valor do R.
Agora aqui, determine a equação de uma circunferência com centro O e raio 3. Não falou qual das equações que quer, a reduzida ou a geral. Então, a gente vai fazer aqui para as duas. Para obter a reduzida, é muito fácil. Esse menos 3 é o A. Esse 1 é o B. E o 3 aqui é o R. Então, é só escrever mesmo, só substituir. Fica... A expressão é essa aqui. Daí eu vou ter x, como o A vale menos 3, e aqui é menos A, então fica mais 3. O B ali agora é positivo, então vou usar o menos da fórmula. E o R vale 3. Logo, o R ao quadrado vale 9. Essa aqui já é a equação reduzida. Para obter a equação geral, o que a gente vai fazer é desenvolver esses parênteses. Então, no primeiro aqui, x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 6x, mais o quadrado do segundo, 9, mais, agora no segundo parêntese aqui, na segunda expressão, y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 2y, mais o quadrado do segundo, mais 1, e o 9 lá no segundo membro. Como eu quero que essa equação seja aqui igual a zero, então vou pegar o 9 positivo e vou subtrair nos dois membros, igual a zero. Já vejo aqui que esse menos 9 eu elimino com mais 9, então fica isso aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, já estou agrupando aí pela potência, né, pelo grau do cada termo, mais 6x menos 2y mais 1 igual a zero. Essa aqui é a equação geral. E um outro caso aqui, verifique se essa equação ela representa uma circunferência. Nesse caso, é tentar obter o A, B e R e ver se os números obtidos fazem algum sentido matemático. Ou seja, se achar o R negativo, por exemplo, já seria um problema. Então, essa expressão não estaria representando circunferência. Ou se achar, por exemplo, R igual a zero. Se o R for zero, uma circunferência de raio nulo é um ponto. Então, o R tem que ser positivo. Vamos usar aqui o método de completar quadrados, que eu acredito fica mais fácil. Como funciona aqui de uma forma mais prática? Eu vou agrupar os termos que têm x e deixar um espaço, agrupar os termos que têm y e deixar um espaço, pegar o termo independente, levar com operação inversa para o segundo membro, lembrando que eu vou somar aqui dois números que são referentes a esses espaços que eu deixei. E para completar esses espaços, o que a gente vai fazer é o seguinte: vai buscar o termo de primeiro grau em cada grupinho desse, ou seja, os do x e o do y, pegar esse coeficiente, dividir por 2 e elevar ao quadrado. Então, menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4 positivo. Então, 4 aqui, 4 no segundo membro. E vou fazer o mesmo aqui para os y, na verdade, para o menos 8. Menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Menos 4 ao quadrado, 16. Então, 16, 16. Daí, eu vou agora escrever isso aqui na forma de potência, cada trinômio quadrado perfeito desse. Então, fica x menos a raiz quadrada de 4, 2 ao quadrado, mais y menos de novo, porque o 8 é negativo, a raiz quadrada de 16 é 4 ao quadrado, e no segundo membro eu tenho o seguinte: 4 mais 16 dá 20, 20 menos 19, 1.
Então, eu tenho que esse número aqui é positivo. Então, pronto. Ok. Bacana. Deu certo aí, ó. O r ao quadrado vale 1. Logo, r vale raiz de 1. R igual a 1. Então, isso aqui, sim, representa a circunferência. Essa expressão representa a circunferência. Se, igual eu falei, esse número aqui do segundo membro fosse zero ou negativo, se ele não fosse positivo, essa expressão não representaria uma circunferência. Agora, a segunda parte aqui da aula, a gente vai falar sobre posições relativas de duas circunferências. E daí a gente tem, inicialmente, três possibilidades. Duas circunferências, elas podem ter... Deixa eu voltar aqui. Elas podem ter dois pontos em comum. Elas podem ter um ponto em comum. Ou elas podem não ter ponto em comum. No caso, quando duas equações têm dois pontos em comum, elas são secantes. Quando elas têm um ponto em comum, elas são tangentes. E no caso de tangente, a gente tem duas possibilidades. Elas serem externas, uma, né, a outra aqui, e tendo esse ponto em comum, então tem um pontinho ali em comum, mais uma é externa à outra. Então, elas são, nesse caso, tangentes externamente. Ou também tem como ter um ponto em comum, mas uma estar dentro da outra. Então, nesse caso, elas são tangentes, têm apenas esse um pontinho em comum, mas tangentes internamente. Poderia ser, então, de uma forma mais simples, tangente interna, essa aqui de verde, e tangente externa, essa aqui de vermelho. E o último caso é quando elas não têm nenhum ponto em comum. Se elas não têm ponto em comum, elas serão externas, separadas aqui uma da outra, não tem ponto em comum, ou também podem ser internas, uma interna à outra. Então, aqui eu tenho que essa circunferência A é interna à circunferência B. Aqui tem como a gente saber se elas são internas, externas, tangente interna, tangente externa, secantes, sem precisar da representação gráfica. Tem como a gente fazer isso apenas observando alguns dados. Primeiro, a gente tem que cada circunferência tem o seu centro. Faz de conta que o desenho está bom, mas eu vou mostrar no GeoGebra daqui a pouco, que vai facilitar bastante. Então, cada uma delas tem o seu centro. E cada circunferência dessa tem o seu raio. Daí, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou calcular a distância entre esses dois centros, fórmula de distância entre dois pontos, e vou calcular duas outras coisas. A soma numérica mesmo dos raios e vou calcular a diferença entre esses raios também. Vou pegar módulo porque daí não fica sendo exatamente o maior menos o menor. Poderia ser o contrário, fica negativo, mas toma o módulo, fica positivo. Com essas três informações, distância entre os centros, soma dos raios e diferença entre os raios, a gente vai conseguir saber se essas circunferências, qual a posição relativa entre elas. Mas eu vou mostrar aqui no GeoGebra que fica mais fácil. Bom, eu construí essas duas circunferências da seguinte maneira. Essa maior, que está centrada em 0, 0, o raio dela mede 3. Então, veja que vai aqui A, começa aqui no A, e vai até o 3 aqui. Na direita aqui, tá? De azul, esse segmento mede 3. E já para a outra circunferência de centro B, o raio dela mede 2. Daí, veja bem, quanto vale a soma dos dois raios? Então, vou anotar aqui num cantinho essas informações.
o raio da maior mede 3, o raio da menor mede 2. Então, ali eu tenho que R1... Deixa eu apagar essas coisas aqui para facilitar. R1 mais R2 vale 5. 2 e 3, não é? E o módulo de R1 menos R2, 3 menos 2, vale 1. Daí, eu vou ter o seguinte. Quando a distância de A até B, veja que o A está no 0, 0, o B está aqui no 6. Então, a distância de A até B está sendo 6. Quando a distância dos dois centros é maior do que a soma dos raios, volta aqui. Quando a distância é maior que a soma dos raios, elas são externas. Então, aqui a distância de A até B está dando 6. A soma dos dois raios vale 5. Então, nesse caso, elas são externas. Mas, se a distância entre os raios, entre os centros, for igual à soma dos raios, igual eu coloquei nesse caso aqui, a distância de A até B está sendo 5. A soma dos raios, está aqui anotado à direita, vale 5. Nesse caso, a gente tem que as duas são tangentes externamente. Se a distância entre os dois centros for menor que 5, então veja aqui, ó, menor que 5, mas como a diferença entre os dois vale 1, então menor que 5 e maior que 1, a gente tem que as duas são secantes. E quando essa distância de A até B vale 1, colocando ali o B em cima do 1, elas são tangentes internamente. E, por fim, quando a distância entre A e B, entre os centros, é menor que 1, elas são internas. Então, o último caso aqui é quando as duas têm o mesmo centro, que além de internas, elas são chamadas de concêntricas. Vou tentar resumir essas informações aqui. Vamos ver. Vou usar aquele mesmo exemplo ali. A gente viu que tem duas possibilidades aí para os raios, dois valores importantes para a gente. O R1 menos R2, que naquele exemplo é 1, e também o R1 mais R2. Quando a distância entre C1 e C2 é um número maior do que R1 mais R2, a gente tem que elas são externas. Quando essa distância é igual, o R1 mais R2, elas são tangentes externas. Quando a distância entre os dois centros está entre R1, entre essa soma e essa diferença, elas são secantes. Quando a distância entre os centros é igual a essa diferença, elas são tangentes internas. E quando essa distância é menor do que R1 menos R2, elas são internas. Então, aqui seria um resumo quando são maiores do que R1 mais R2, externas, igual a R1 mais R2, tangentes externas, entre R1 menos R2 e R1 mais R2, secantes, com a mesma medida entre a diferença e R1 menos R2, tangentes internas, e quando o valor entre a distância entre A e B é menor do que essa diferença, elas são internas. Voltando aqui, de novo, R1 vale 3,
R2 vale 2, a soma entre os dois dá 5, a diferença entre os dois dá 1. Quando a distância entre A e B é maior do que 5, elas são externas. Quando essa distância vale 5 certinho, veja que do A até o B está dando 5, que é a soma dos dois raios. Elas são tangentes externas. Quando vale 1, que é a diferença entre os dois, tangentes internas. Mas quando está entre 5 e 1, então daqui até aqui, entre 5 e 1, as duas circunferências são secantes. E quando a distância entre A e B é menor do que 1, elas são internas. E o último caso, um caso específico das internas, é quando o A e o B estão no mesmo ponto, ou seja, os dois centros, é o mesmo centro para as duas circunferências. No caso, elas são concêntricas. Espero que tenha ficado claro. Se não tiver, vocês entrem em contato comigo que eu tento esclarecer um pouco mais. Exemplo. Aqui nesse exemplo, eu quero verificar a posição relativa de duas circunferências, foram dadas as equações, e determinar se houver as coordenadas dos pontos de interseção. Com essas informações que eu tentei resumir aqui embaixo, a gente só consegue saber a posição relativa, se é externa, tangente, assim por diante, mas não consegue as coordenadas dos pontos. Para obter as coordenadas dos pontos de interseção, se houver, o que a gente vai fazer é um sistema com as duas equações. Então, o que eu vou fazer aqui é pegar as duas equações e buscar quais são os valores de x e de y que satisfazem as duas, ou seja, resolver o sistema com as duas. Para facilitar um pouco os cálculos, eu vou desenvolver aqui na segunda equação esses parênteses. Então, fica isso aqui, ó. X ao quadrado menos 6x mais 9. Daí, se eu observar bem, nessa equação de baixo aqui, nessa segunda equação, apareceu a expressão x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que da equação de cima, eu tenho que x ao quadrado mais y ao quadrado vale 30. Então, vou substituir. Então, no lugar de x ao quadrado mais y ao quadrado, eu vou escrever 30. Daí, eu fico com 30 menos 6x mais 9 é igual a 9. Essa aqui é uma equaçãozinha simples de primeiro grau, resolve isolando o x. Então, fica isso aqui, ó, menos 6x igual a 9, menos 30 menos 9, que eu posso simplificar aqui. Multiplicando por menos 1, 6x igual a 30. E dividindo 30 por 6, x igual a 5. Isso aqui eu descobri a partir dessa segunda equação. Então, como eu sei que o x vale 5, o que eu vou fazer é substituir x por 5 na primeira equação. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 30. No lugar do x, eu coloco 5. Vou acertar isso aqui. 5 ao quadrado dá 25. Então, fica 30 menos 25. Mais ou menos raiz de 5. E, com isso, eu tenho os dois pontos de interseção. Deixa eu ver se tem outro slide que tem aqui. Então, os pontos de interseção das circunferências são... Eu obtive x igual a 5 e o y igual a mais ou menos raiz de 5. Isso aí me leva a dois pontos. Então, os pontos são
5 raiz de 5 é um ponto, e 5 menos raiz de 5, outro ponto. Logo, elas são secantes, pois teve 2 pontos em comum. Outro exemplo. Verificar a posição relativa das circunferências. Então, aqui as duas. E determinar se houver as coordenadas dos pontos de interseção. Então, como eu quero determinar essas coordenadas, eu novamente tenho que resolver o sistema. Nesse caso, eu não consigo substituir diretamente uma na outra, igual no caso anterior. O que eu vou fazer é tentar eliminar o máximo possível de termos a partir da subtração. Então, eu vou subtrair a primeira menos a segunda. Então, 1 menos 2. Eu vou ter o seguinte: x ao quadrado menos x ao quadrado, y ao quadrado menos y ao quadrado, menos 20x menos 2x, então fica mais, né? Então dá menos 18x. Menos 2y menos 2y, fica mais. Então corta de novo, 0. E aqui, menos 100 menos 98, fica mais. Então, aqui eu vou ter o seguinte. Menos 18x igual a menos 198. Posso multiplicar por menos 1 e dividir aqui. 198 dividido por 18 dá 11. Isso é o valor do x. Como eu sei que o x vale 11, eu vou tentar agora obter o y. Para isso, eu vou substituir esse x em qualquer uma das duas equações e obter o y nessa equação. Poderia ser nessa segunda aqui. Tanto faz. Então, substituindo aqui o x por 11, eu sei que o x vale 11, eu vou ter o seguinte: 11 ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes 11 menos 2y menos 98 igual a 0. Agrupando aqui já os y ao quadrado menos 2y. Daí eu vou resolver o restante das contas. Eu tenho ali 11 ao quadrado dá 121. Menos 2 vezes 11 dá menos 22. E o 98 ali, menos 98. Juntando esses dois negativos aqui, dá menos 120. Então, isso aqui dá 1. Para resolver aquela equação ali, uma equação de segundo grau, caso tenha já observado que se trata de um trinômio quadrado perfeito, pode agrupar, fica y menos 1 ao quadrado igual a 0. Resolvendo isso aqui, vai achar y igual a 1. Se não tiver notado que se trata de um trinômio quadrado perfeito, dá para resolver tranquilamente pela fórmula de Bhaskara. Então, a gente tem que delta vale b ao quadrado, então fica menos... Vou botar aqui só um minuto. Menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. 4 menos 4, 0. E o y fica menos b, 2 positivo, mais ou menos a raiz de 0 sobre 2 vezes a, 1, do mesmo jeito. Então, a gente obteve aqui um valor para x e um valor para y. Logo, elas são tangentes, porque teve só um ponto em comum. E o ponto de tangência, o ponto de interseção, é o x11, y1.
Bom, mas nesse caso, a gente viu que elas são tangentes, mas não sabe se é tangente interna ou tangente externa. Então, o que eu vou fazer aqui agora é refazer esse exemplo, mas determinando apenas agora a posição relativa das circunferências, sem me preocupar com as coordenadas dos pontos, que a gente já viu quais as coordenadas, que é o 11 e o 1. Então, o que eu vou fazer aqui agora é obter a distância entre os centros e aquela operaçãozinha com os raios. Então, para isso, eu preciso determinar o A, o B e o R. Vou utilizar aqui o método de completar quadrados com as duas. Na primeira aqui, vai ficar x ao quadrado menos 20x mais o terceiro termo, y ao quadrado menos 2y mais o terceiro termo, igual a menos 100 mais esses dois termos. No primeiro aqui, a metade de 20 é 10, 10 ao quadrado dá 100. E no segundo, a metade de 2 é 1, ao quadrado dá 1. Então, aqui fica mais 100 e mais 1. Com isso, eu vou utilizar aqui x menos do 20. A raiz de 100 é 10. Isso aqui ao quadrado. Y, o sinal do menos 2y. A raiz de 1 ao quadrado. E aqui no segundo membro, o menos 100 mais 100 elimina, então dá 1. Com isso, eu tenho que as coordenadas do centro são 10 positivo e 1 positivo, e o raio vale 1. Vou repetir o processo para a segunda equação. Então, eu vou ter x ao quadrado menos 2x mais o terceiro termo, y ao quadrado menos 2y mais o terceiro termo, igual a 98 positivo mais os dois termos. A metade de 2 é 1. 1 ao quadrado dá 1. De novo, mesma coisa. Então, aqui mais 1, mais 1. Com isso, escrevendo aqui, eu vou ter x menos a raiz quadrada de 1 é 1. Y menos a raiz quadrada de 1 é 1. E aqui no segundo membro eu tenho 98 mais 2 dá 100. Com isso, o centro, as coordenadas dele são 1 e 1. E o raio vale essa raiz quadrada aqui de 100. 10. Agora, o que eu tenho que fazer é calcular a distância entre C1 e C2. E daí eu vou ver onde fica esse valor. Se está... Bom, aqui, ó, R1 mais R2 vale 10 mais 1, 11. E o módulo de R1 menos R2 vale 9. Então, eu quero saber se a distância de C1 até C2 vai ser maior que 11, igual a 11, entre 9 e 11, ou igual a 9 ou menor que 9. Eu quero saber onde ela se localiza. Nessa situação aqui, ó, eu tenho o 9 e tenho o 11. Eu quero saber se a distância de C1 até C2 está por aqui, é exatamente aqui, por aqui, é exatamente aqui, ou por aqui. Certo? Então, vamos calcular a distância de C1 até C2. Fica raiz quadrada, a diferença entre os x ao quadrado, mais a diferença entre os y ao quadrado. Os x, eu vou pegar um x menos outro. Então, fica 10 menos 1. Os x que eu estou falando são as coordenadas de C1 e de C2. Então, o x de C1 é 10, o x de C2 é 1. Fica 10 menos 1 aqui. Mais, agora, a diferença entre os y. O y de C1 é 1, o y de C2 também é 1. Então, fica 1 menos 1. Com isso, essa distância vai dar 9 ao quadrado mais 0 ao quadrado.
Esse zero ao quadrado, né, 9 ao quadrado mais zero ao quadrado dá 9 ao quadrado. Então, eu tenho a raiz quadrada de 81, ou de 9 ao quadrado, que pode só simplificar. A distância de C1 até C2 é 9. A distância de C1 até C2 está sendo 9. E 9 é a diferença entre C1, entre os raios. Então, como a distância de C1 até C2 está sendo igual à diferença entre os raios, que é 9, a gente tem que as circunferências elas são tangentes internas. Pessoal, estou deixando aqui 2 links, que um é circunferência para o Enem. O professor aborda, trabalha alguns exercícios, fica bem interessante. E outra é revendo essa equação geral da circunferência, que vocês podem utilizar para reforço. Aqui as referências, eu peguei as notas de aula do Aldo para fazer essa videoaula. Bons estudos e até a próxima aula.